Companheiros e companheiras, voltei. Vem comigo no Caminho Explico, nosso canal de livros e bate-papos. Eu demorei, porque eu tive um pouco de dificuldade de terminar o livro. O livro tem muitos detalhes e outras coisas, né? Tive que fazer outras coisas, como eu falei com vocês, eu estou estudando outro assunto que é saúde mental. Então, muito texto para ler, muita coisa. Mas vamos lá. Primeiro eu queria falar uma coisa com vocês. Eu falei que há 30 mil anos já tinha, no nosso último encontro, tá? No nosso último encontro eu falei que há 30 mil anos já tinha vestígio de pessoas aqui na América do Sul. É verdade, já tinha vestígio, porque o presidente falou que estavam tocando fogo, né, nas matas, que eram os índios, os caboclos, aquela barbaridade. É verdade, mas foi até antes. Segundo Nied Guidon, um cara que é um estudioso do assunto, ele encontrou na Serra da Capivara, no Piauí, pinturas rupestres, nos anos, isso foi em 1970, ele encontrou lá vestígios de fogueira com 50 mil anos, vestígios de fogueiras com 50 mil anos, mas tem outros registros que falam que o homem começou a controlar a primeira centelha há 7 mil anos antes de Cristo, ou seja, 9 mil anos, né? Com 2 de Cristo, 7, 9 mil anos. Esse pesquisador diz que há 50 mil anos já tinham vestígios de fogueira, lá na Serra da Capivara, no Piauí, tá certo? E lá nos Estados Unidos, no Novo México, também tem vestígios de 30 mil anos lá, de americanos lá da América do Norte, povos americanos originais. Luzia, que são os fósseis que estavam aqui no museu que pegou fogo, no Museu de História Natural, a Luzia tem 13 mil anos, 12.500, 13 mil anos, os fósseis. Foi lá em Minas Gerais, na Lapa Vermelha, Pedro Leopoldo, é uma região metropolitana de Belo Horizonte. Foi encontrado lá também nos anos 70, tá? Só para posicionar vocês daquilo que eu falei, que depois eu fiquei, esse pessoal não vai entender muito bem, por causa da questão das datas. Tá? E a Lucy, né, tem 3 milhões e 500 mil anos e já encontraram fósseis de 4 milhões e pouco. Dito isso, vamos ao livro A Máquina do Tempo, um clássico. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso é uma edição comentada, eu ganhei de presente do meu sobrinho no dia do meu aniversário. Eu tenho outro, eu tenho esse aqui, ó, que são várias obras dele, tá? Crônicas e textos menores. Nessa edição aqui tem a cronologia da vida dele, o que ele estudou, onde ele estudou, em que ano ele lançou a obra X e tal, XYZ, essa ou aquela. Então isso já é muito interessante, fala os autores da época dele, o que ele lia. Ele foi para a Rússia, acho que umas 3 vezes, conheceu Stalin, conversou com Stalin. Então quer dizer, ele era um inglês bem de vanguarda mesmo, que questionava a sociedade inglesa direto. Aquela situação da sociedade inglesa da época, 1890, 1896 e por aí vai. Então, tem mais de 100 notas aqui, mais de 100 notas. Quando ele cita alguma coisa, uma moeda de algum país, um personagem da história, aí o pessoal, os editores desse livro vão lá e explicam o que é aquilo. Então enriquece muito a leitura, muito. Tem autores, o Bueno faz isso no livro dele, aquele que fala sobre o Brasil, escreve sobre o Brasil. Eu li 3 livros dele, Náufrago, Degredados e Traficantes, Capitanias Hereditárias e Descobrimento do Brasil, Eduardo Bueno. Ele faz isso e muitos autores fazem. Então o Wells era um polimata. Nós conversamos sobre polimata aqui, sobre um livro que ensinava várias coisas, vários tipos de ciência. O polimata é o cara que entende muito de muitas ciências. Ele começa assim, isso se passa no laboratório do viajante do tempo, ele conversando com um médico, com um editor-chefe de um jornal que é cético, não acredita na história dele, mas o médico acredita. E o cara que faz a narrativa do livro fica impressionado que no final, quando ele vai atrás do viajante do tempo, ele já tinha partido para viajar no tempo e nunca mais voltou. E aí ele termina o filme. Dei meio que um spoiler para vocês, dei um spoiler, mas vamos lá. Ele começa assim, o viajante do tempo falando para os caras que estão dentro do laboratório dele. Se quiserem, prossigo a viagem do tempo.
Posso contar o que me aconteceu, mas peço que os senhores não me interrompam. A maior parte vai parecer mentira. Que seja assim. É tudo verdade. Cada palavra. E aí ele começa a contar. Então é um livro fascinante. Ele chega a viajar no tempo, ele vai para o futuro no ano 802.701. 802.701. Nós estamos em 2020, indo para 2021, para vocês verem. Aí chega lá, tem duas sub-raças humanas, duas sub-raças. Os Elóis, que são pessoas frívolas, infantis, e os Morlocks, que eram submissos aos Elóis, mas quando chegava a noite eles meio que se revoltavam e atacavam os Elóis. Durante o dia não. Então o livro faz toda uma análise de classes, de lutas sociais. Claro que o livro vai passando pela história da humanidade, vai explicando daí as notas para explicar para vocês o que é cada palavra, o que significa, passa pelas eras jurássicas. Quer dizer, é uma ficção científica, um romance, uma ficção científica, mas é muito bom. Eu diria que esse seria um livro de abertura para os adolescentes. Vale a pena os adolescentes tentarem ler, porque ele é um livro com muitos detalhes, por isso que vira um filme. Ele te bota dentro do cenário, a riqueza do cenário, os detalhes das coisas. Quando o viajante do tempo vai narrando a passagem pelo tempo e o que ele vai conhecendo, ele dá com riquezas de detalhe. Então, tem pessoas que vão achar meio cansativo, chato, que não é verdade. É um clássico, tá? A Máquina do Tempo. E eu tenho esse aqui que foi um amigo meu que me deu, que O País dos Cegos e outras histórias. Ele deixou muita obra e era um cara de ciência. Então fica interessante por causa disso, tá certo? Eu vou pedir desculpa pela minha demora, tá? Mas antes eu queria comentar a votação dos Estados Unidos. As pessoas vieram me perguntar, algumas pessoas, eu queria fazer um esclarecimento rápido para vocês e que a gente entenda, nós não podemos nos enganar, porque está saindo um republicano e vai entrar um democrata. Eu vou dar uma explicação rápida para que vocês entendam. A explicação é a seguinte, republicanos e democratas. São os dois grandes partidos que tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem vários outros partidos pequenos, mas sem expressão. Tá saindo o Trump, né? Tá saindo o Trump e vai entrar o Biden. O Biden é um democrata. Essa repulsa que nós temos ao pessoal que é republicano é porque, do ponto de vista político, filosófico, a gente imagina que eles são pessoas reacionárias, e são mesmo, e que são preconceituosos, discriminadores, e são. O Trump tá aí, só que o Trump é uma coisa extremada, tá? Chegou ao extremo. O Trump seria uma distorção disso. E aí nós ficamos imaginando essa coisa aqui no Brasil, né? Mas eu vou vou dar uma informação para vocês. O Brasil, do ponto de vista comercial, de relações comerciais, vendas e compras, o Brasil sempre se deu melhor com os republicanos. A balança comercial brasileira sempre foi mais favorável para o nosso lado quando a relação era com os republicanos e não com os democratas. É engraçado isso, né? Eles nos parecem simpáticos e tudo, mas no final eles não agem como preconizam essa democracia dele, a igualdade, né? Os senhores do mundo, pelo menos desse lado aqui do mundo, né? Do Ocidente. Nós temos que entender isso. A gente tem que entender que o Obama, o primeiro negro que assumiu e foi reeleito, que o mundo ficou maravilhado com ele, não teve um dia do governo dele que não tivesse guerra. Ele fez várias guerras e bombardeou 7 países. O democrata, o Obama, ele espionou a Dilma, ele permitiu espionar a Dilma aqui, ele continuou a guerra do Iraque, ele atacou o Afeganistão, ele atacou o Gaddafi na Líbia. Então, nós não podemos nos enganar com isso, porque a gente acha... O que acontece nos Estados Unidos? Democratas ou republicanos, eles têm que ter um compromisso com a agenda americana, entendeu? O povo americano vota lá e tem essas divergências, mas no final, se o cara é democrata ou republicano, o compromisso dele é com a agenda. Ele tem que continuar o lucro que os Estados Unidos têm ao redor do mundo. Uma vez eu comentei com vocês, o capitalismo americano,
ele vive de duas coisas. Ele provoca crises pelo planeta. Crises políticas e crises econômicas. Entendeu? Nisso ele vai tomando oxigênio. Ele é um capitalismo diferente lá do capitalismo inglês quando começou, que também provocava, mas o capitalismo inglês era uma outra coisa. Tanto que vocês podem ver que o problema hoje é o 5G. Né? O Trump está preocupado, eles perderam um pouco o bonde da história, então eles estão provocando crises, ameaçando outros países que, se comprar tecnologia da China, 5G, eles vão lá fazer isso, vão fazer aquilo. Então o Obama, para vocês terem ideia, ele bombardeou 7 países, tá? Ele derrubou o Gaddafi na Líbia, que um dia eles estavam lá com ele, não é? O Clinton foi o único democrata que passou o período de 8 anos sem guerras, foi o Clinton. Todos os outros fizeram guerras. Então nós não podemos nos enganar, cair nessa ilusão, tá certo? Eu queria comentar isso com vocês. Para nós aqui no Brasil, as relações com os republicanos, do ponto de vista econômico, sempre foi melhor. Os democratas nunca foram o que a gente imaginava, mas o mundo acredita nisso. Gente, os Estados Unidos é o país que provoca guerras pelo planeta. Nenhum país faz o que ele faz. Ninguém é capaz de fazer isso que eles estão fazendo aí. Eles têm exército pelo planeta todo, soldados, né? Não é exército, soldados, tropas, né? Pelo planeta todo. Então não vamos nos iludir. O compromisso de um democrata ou de um republicano é com a agenda americana, nunca com a agenda de outro país, tá certo? Mas esperamos, estamos aí no aguardo de que tudo melhore, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, vou pedir like. Peçam que pessoas se inscrevam, participe, deixe lá os comentários de vocês, eu sempre respondo na medida do possível. Pedir desculpa pelo meu atraso, é que eu estou aí estudando pra caramba negócio de saúde mental. Forte abraço a todos, abraços fraternos.